Vamos lá, vamos fazer um momento de oração. Gracioso Deus, obrigado por nos concederes mais um dia e também nesta noite, sob tua misericórdia que se renova sobre cada um de nós. Obrigado por nos dirigires com o teu Santo Espírito, nos guardares na fé, nos também inspirares na tua palavra, seguirmos a tua santa vontade. Assim queremos nesse momento também pedir que o teu Santo Espírito nos conduza, enche nossos corações, abra nosso entendimento e possamos crescer na fé, ser firmados nesta fé que salva e nos alegrar nesta fé. Assim esteja com cada um de nós, em tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, povo, hoje eu vou me atrever a não trazer nenhum conteúdo para expor vocês na tela, mas vamos conversando aqui um pouquinho sobre o texto que nós vamos nos ocupar. A gente terminou lá o texto de Gênesis, capítulo 24, com o casamento de Rebeca, abordamos um pouco sobre, só citamos que Abraão veio a falecer e foi sepultado na mesma sepultura, Macpela, em que Sara foi sepultada. Isso já se encontra no início do capítulo 25, e ali também dá a idade de Abraão, na sua morte, né? 175 anos, e agora, no capítulo 25 em diante, ele vem a descrever os descendentes de Ismael. Inclusive, é interessante porque os ismaelitas, nós temos assim como povo árabe, né? E é este povo que também se arroga o direito de ocupar a Terra Santa, porque também são herdeiros de Abraão. Dentro desse contexto que hoje nós vivemos e que nós vemos lá na Palestina, né? Fica bem claro também esse momento tão distante dos dias de hoje, mas dentro da palavra de Deus escrito. Ismael é filho de Abraão, só que não com a sua oficial esposa, que é Sara, né? Teve ele com a concubina, a serva, né, de Sara Agar. E aí depois também descreve nos versículos 19 os descendentes de Isaac. Aí eu quero me ocupar um pouquinho só para ler e depois entrar nessa questão mais específica do tema de hoje. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. E a Bíblia sempre se ocupa, né, em descrever através da linhagem masculina, sem trazer mais especificamente a linhagem da mulher. Inclusive, antes, que nós vimos, a Sara é a única mulher dentro da Bíblia na qual nos é revelado o tempo de vida, né? Dada a sua idade ao falecimento. Fora isso, sempre são os homens. Por uma questão de genealogia, na qual Deus vai dando clareza para que essa seja bem entendida, a linhagem, a fim de chegar lá em Jesus. Ou seja, deixa claro que a descendência é ordem dele e direção que ele dá para que venha, através dessa geração, o seu filho primogênito, o Salvador, o seu filho Jesus, lá nascido em Belém. Então, diz assim, Abraão gerou a Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, e irmão de Labão, o arameu. Isso nós estudamos, então, semana passada. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Interessante de novo, né? Como parece que ser comum a esterilidade, né? Porque a citação da Bíblia é muito grande nessas referências, ela é grande em número ao citar isso, né? E aqui a gente vai ver de novo uma ação direta de Deus em conceder filhos a quem possivelmente estéril não tinha, né, o filho. Mas quando a Bíblia se refere, ela era estéril, não é porque ela estava demorando em ter filhos, é realmente que diz a Bíblia, com razão, de que ela não podia ter filho. E novamente aqui agora, um patriarca ora pedindo a Deus o filho, né? E nesse caso agora, Isaac orando pela sua esposa, e logo na sequência diz, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. De novo, ter filhos é sim uma oração, uma ação direta de Deus, né? Tanto para quem não tem condições de ter filho dentro da esterilidade, né? A oração é o caminho de pedir a Deus, e muitas vezes ele atendendo e assim concede, outras não.
mas, ao mesmo tempo, quem planeja ter filhos, né? Colocar isso diante de Deus sob oração é um grande caminho acertado que a Bíblia nos mostra. Os filhos lutavam no ventre dela, de Rebeca, né? Então, agora vem essa questão. Disse a Rebeca, se é assim, por que vivo eu? Interessante isso. Pô, Rebeca está com os dois, né? Os gêmeos lá dentro lutando, ela sente isso, né? E ela logo questiona isso, por que eu vivo aqui, né? Parece que ela não se agradou com a gravidez, ou essa gravidez estava dando muita dificuldade para ela. Inclusive de ter fisicamente essa gestação, né, com os dois na sua barriga. Não sei se era simplesmente uma indignação, uma rebeldia, um questionamento a Deus, mas ela disse assim, se é assim, por que eu vivo, né? É um desabafo para com Deus diante de alguma dificuldade que ela estava tendo. E consultou ao Senhor. Ou seja, de novo, leva isso a Deus em oração, essa dificuldade que ela estava passando. E o Senhor respondeu, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui Deus está dando de novo, né, um caminho no qual ela, olhando para frente, Deus vai dar a direção do que vai acontecer. Esses 2 que estão no ventre dela significam 2 povos. Esses povos não vão ser de bom entendimento, vão ter grande dificuldade de relacionamento, mas o mais forte, né, será o servo do outro mais moço, inclusive. Aqui Deus já está dando a direção para um futuro que nós vamos depois contemplar tranquilamente no decorrer da história do povo de Israel. Como isso vai acontecer, né? De Edom, que vai ser Esaú, vem os edomitas que acabam realmente sendo inferiores aos do povo de Israel e os quais, então, vão se submeter, inclusive, à servidão. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Esaú vem o termo também vermelho, que é Edom, né? Depois a gente vai ver também esse significado em hebraico. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. E aqui a gente vai ver que o nascimento de Jacó parece que agarrado no irmão que vinha pela frente, né, e querendo impedir que ele nascesse ou não deixar ele nascer antes. Era um termo de descrever ali já de uma disputa nesse nascimento. E aí nasce Esaú e Jacó. Esse é o relato da gestação e do nascimento que nós temos dentro da Bíblia. E Rebeca, então, depois de uma dificuldade, parece que uma gravidez bastante difícil, tem a palavra de Deus significado para que esses 2 que estão lá dentro, 2 povos, né? E agora também essa luta no nascimento, né? Parece que Jacó segurando a Esaú, mas aqui eles nascem. Abraão ainda vivia, apesar de nós termos aqui o relato de que Abraão morreu um pouquinho antes, ele vê os meninos, acho que com 15 anos, inclusive. Agora vem o versículo 27 do capítulo 25, né? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Esaú, aquele mais ruivo, mais vermelhado, de muito pelo, né? E parece ser um homem, assim, bastante enérgico, né? De muito rápido atitudes, assim por diante. Ao contrário de Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Ele, muito possivelmente, aqui também já destaca a sua atividade de pastorear ovelhas, ficar mais no campo, né, cuidando e assim por diante. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O termo aqui
Ele não faz desprezo ao outro, mas ele realmente tem um significado de agrado, um grande agrado. Parece-nos aqui uma preferência, né? E como é difícil constatar isso na Bíblia. Pô, mas vem cá, isso aqui dentro do povo, dentro da própria família que Deus escolhe, né, do patriarca Isaac, tem essa atitude, assim, de preferência. Bom, vamos dizer que eu acho que é difícil, né, não ter, às vezes, uma preferência por um filho, até pelas coisas que ele faz, pelo jeito que ele é. Não quer dizer desprezo pelo outro, mas às vezes uma admiração maior, um agrado maior com algumas coisas, e isso parece ser o contexto. Ainda que nós vamos também depois, posteriormente, com Jacó, nós vamos ver de novo com o próprio filho José, Benjamim, ele amava mais, ele tinha mais proximidade, talvez mais vínculo. Ele descreve esse gosto maior por um filho, parece, que eu acho que realmente era isso, né? Certo ou errado, ele aconteceu e também faz parte de muitas famílias, por mais que os pais lutem, né? Eu não quero escolher por um, mas eu gosto mais daquele jeitinho ali, né? É mais ou menos isso. Mas isso tem consequências, né? Essa preferência, o agrado para com um filho, não desprezando o outro, mas manifestando isso, às vezes, diante dos filhos, como traz esse resultado negativo. E isso aqui vai logo se apresentar também depois ao longo da história de Esaú e Jacó. Tinha Jacó feito um cozido. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Jacó era um grande exímio caçador, perito caçador, diz o texto ali, né? E ele, então, estava no campo, mas me parece que não teve sucesso nesse dia aqui de caça. Depois de uma tentativa longa, e do campo que ele correu, talvez por tantos lugares, ele vem com muita fome, quase que esmorecido, ele diz assim, né? Morrendo de fome. Nós bem sabemos o que significa isso. Quando um dia de trabalho que nos absorve, que nos leva para afinco das atividades, de repente a gente chega assim, olha, eu estou morrendo de fome, preciso me alimentar. A fraqueza nos toma conta, até mesmo já a irritação pela questão de ter fome, né? Não temos mais paciência para muita coisa por causa da fome. E aqui esse é o quadro de Esaú. Ele chega agora e encontra Jacó, seu irmão, com um prato bem gostoso, aí um cozido vermelho, né? De lentilhas, depois a gente vai ver melhor isso. Um prato talvez muito cheiroso, né? Muito gostoso aos olhos e também ao paladar. Isso provoca já todos os sentimentos de Esaú ao cheirar isso, chegando quase que morto de fome lá. E ele diz, chegando diante do prato, né? Vermelho daquele cozido, diz, me dá isso aqui. Chamado, então, Edom, que significa vermelho, junto com a sua coloração de pele ruiva com vermelho, esse é um apelido, um significado para Esaú. Edom, onde, então, nós vamos ter a descendência de Esaú, toda chamada de Edomitas, que quando aparecer depois, futuramente, nós vamos assimilar muito diretamente a essa geração de Esaú, né, os Edomitas. Disse, então, Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O irmão vem, morto de fome, da caça que não teve sucesso. O Jacó tem diante de si um prato gostoso que ele fez. O irmão pede esse prato para ele. É claro que nós podíamos pensar assim, pô, uma atitude bem cristã, né? Uma atitude bem divina seria simplesmente, claro, irmão, pega aqui, come logo isso aqui, te sacia dessa fome, né? Isso aqui não é só meu, pode ser nosso, mas isso não é o que aparece aqui. E aí Jacó logo negocia com Esaú. Negocia algo que para Jacó, lá no início do texto, quando diz, olha, já estava segurando o calcanhar dele, parece que já estava sabendo o que precisava para frente, né? Deixa eu nascer primeiro para ganhar um direito aqui maior, é meu esse lugar, não é meu esse lugar, a briga já vai vindo, e parece que aqui agora a coisa se mostra mais claramente.
Jacó nunca engoliu, talvez, o fato de seu filho Esaú, seu irmão Esaú, ser o primeiro. E no nascimento parece que já estava apontando a isso, né? Agora, o direito de primogenitura é o quê? É uma grande bênção que Deus dá ao primeiro filho que nasce na família. E esse tem o direito de não só herdar maior parte ou a metade dos bens do pai, e aí então a outra metade seria dividido com os demais filhos. O primeiro filho, ele é o herdeiro maior dos bens que tem o pai. A outra metade seriam divididos entre todos os herdeiros irmãos. Então essa é uma grande bênção material, mas a bênção maior é ele poder ser aquele que vai dar continuidade à genealogia ou à promessa de Deus ao patriarca, do qual viria o Salvador. Então, o significado da primogenitura não é simplesmente assim, ó, já que tu nasceu primeiro, tu vai ganhar a maior parte da herança. Mas a primogenitura envolveria também uma bênção que Deus está dando àquele de nascer primeiro e de dar valor a este como sendo que daria seguimento à promessa de Deus. Ou seja, faria parte na árvore genealógica como o primeiro herdeiro a dar continuidade à genealogia que viria o Salvador. Então, essa primogenitura, né, do primogênito era grande em termos de valor para dentro da vida dos patriarcas. Abraão, que recebeu isso, Isaac, que já estava passando isso. Então, acho que esse falar de Isaac, olha, o primogênito, Esaú, vai receber a bênção, disso nós temos de Deus e caminho, né? Essa direção vem do Senhor, talvez isso mexeu muito com Jacó, né? Mas eu também estava lá junto com ele no ventre, por que não posso receber? E aqui está o momento de Jacó, então, falar, Esaú, me faz a promessa aqui, me passa o direito de primogenitura, como se fosse uma coisa negociável, né? Interessante, Jacó pede isso como se ele pudesse negociar. Mas ele, assim, se apropria diante do direito legal de Esaú, né? Não só legal diante dos homens, mas também diante de Deus, porque ele foi realmente trazido em primeiro para a vida. Agora ele negocia com Esaú. Ele respondeu, Esaú, né? Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, aqui que a gente vê de novo o estado que estava já Esaú, acabado, talvez emocionalmente já perturbado, né, irritado, acabado fisicamente, esmorecendo. Ele diz, olha, eu vou morrer se eu não comer. Já estou quase morrendo, o que vai me valer desse negócio aí? Aqui a gente pode ver uma grande ação de não confiar naquilo que realmente está diante dele. Olha, Deus está me cuidando, então eu confio nele. Não vai ser uma questão de um dia de fome aqui que eu vou perder a minha primogenitura na bênção do Senhor, ou seja, de ele conceder a continuidade de uma geração inteira. E aqui Esaú mostra isso, eu estou morrendo mesmo. Né? Quem é que está dizendo que ele está morrendo? Ele está sentindo isso, a fraqueza, a perturbação, o incômodo, ele está levando a abrir mão de tudo aquilo que Deus deu para ele, sendo o primeiro filho a nascer. Então Jacó ainda diz assim, jura-me primeiro, não quero saber dessa tua fala leve aí, dessa leviandade aí não, mas me jura, tu vais me dar o direito de primogenitura? De receber a bênção? O que era receber a bênção? Era de estar diante do pai e ele confirmar essa continuidade através do filho que ali estava diante dele como primogênito. Então, o que ele estava, Jacó, aqui negociando com Esaú? Na hora que o pai chamar, tu vais me chamar, vou colocar no teu lugar. É isso que ele está negociando aqui. E Esaú levianamente diz, então, assim, claro que pode. Ele jurou, vendeu o seu direito de primogenitura, Jacó. Jurou, eu juro sim que tu vais ser quem receberá a bênção da primogenitura. E diante disso, deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se. E agora o texto diz, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
desprezando o direito de primogenitura, entendido que ele está desprezando a bênção que Deus estava lhe dando. Então, diante disso, o tema de hoje, né, desprezo, a bênção desprezada. Deus havia dado um grande privilégio a Esaú de ser esse o primeiro filho. Mas, e junto com isso, toda a bênção da primogenitura, tanto material quanto também, vamos dizer assim, na promessa da vinda do Salvador, a bênção espiritual, de ser ele o que daria continuidade ao povo até a vinda do Salvador Jesus. Dele viriam os filhos e herdeiros dessa promessa. Como ele despreza isso, né, ele faz pouco caso disso, Jacó recebe isso por juramento. É óbvio que depois Esaú não vai se lembrar desse fato mais, porque ele faz isso num momento bastante atípico, talvez, da experiência dele. Irritação, incomodação, frustração, não ter tido o alimento, né? A fome mesmo, que faz a gente ter atitude impensada, né, talvez. Mas aqui está um juramento, e esse juramento nós vamos ver depois mais para trás como ele é cumprido, ou levado a ser cumprido, né, não por Esaú, mas pela própria mãe de Esaú e Isaac e Esaú. E aqui, então, eu queria só abordar, talvez, o que é pertinente para nós hoje, né? Em primeiro lugar, porque nós vemos que quantas vezes nós abrimos mão do que é de Deus, que nos foi concedido, porque talvez, eu quero citar 4 pontos. O primeiro deles é da falta de nós realmente termos fé naquilo que Deus disse, né? O que a Esaú realmente mostrou para Jacó era mais importante naquele momento ele ter essa ideia, eu sei, se não comer agora vou morrer, de que me vale a promessa de Deus? Ele não acreditava de que Deus poderia dar ainda uma solução para ele. Não acreditava que ele, em fome, poderia ser uma bênção usada por Deus, dando continuidade. Se ele tinha esse direito à primogenitura, Deus iria cobrar isso, cumprir essa promessa. E ele não acreditou nisso. Talvez a falta de fé seria um ponto aqui realmente pertinente. Se ele estava em momento de inquietação, perturbação, se ele estava levando levianamente essa promessa, porque a situação terrena era mais pertinente, em tudo isso nós podíamos resumir um termo. Aqui faltou o aspecto de crer na promessa de Deus e valorizar essa promessa. Ou seja, Deus, essa parte eu não posso negociar. Nem que eu aqui esteja a morrer, mas Deus vai dar continuidade. Eu creio que Deus cumprirá a sua promessa. Creio que Deus dará direção. É nesse aspecto que nós podemos dizer, aqui a Esaú faltou em confiar na promessa de Deus, confiar na direção, na ajuda de Deus. Isso nos leva, vamos dizer assim, pertinente a uma reflexão nossa. Muitas vezes a gente acaba duvidando, né, da ação de Deus em nossas vidas diante de um grande problema, diante de grandes, talvez, situações adversas a nós vermos continuidade de vida ou possibilidade de viver. Aqui somos convidados a sempre lembrar, confia em Deus, olhe para Deus e permaneça no que é de Deus. Aqui esse aspecto é valoroso. Um outro aspecto podia ser simplesmente, eu até confio nas promessas de Deus, mas o tempo quem dá sou eu, né? Nisso nós podíamos dizer assim, olha, Esaú acho que estava nesse caminho também. Se ele questionou a promessa, né, em falta de fé, se nós dissermos, não foi falta de fé, mas então ele não deu tempo para Deus agir. Ele quis o tempo dele. Senhor, eu estou a morrer agora, então eu decido. Tu tens o teu tempo, fica para lá. O tempo de Deus, e aí a gente é rico em exemplos dentro da Bíblia, a encontrar exemplos dentro da Bíblia. Eclesiastes fala muito especificamente do tempo, né? Nós podemos ali crescer, desenvolver uma reflexão sobre o tempo, mas isso nos sempre faz lembrar
a fé também significa depositar confiança no tempo de Deus, não no nosso tempo. É eu dizer assim, não, Deus tem o seu tempo. Eu creio que ele vai cumprir isso, mas eu creio que ele vai cumprir no tempo dele, não no meu. Deus é Senhor do tempo, então vamos esperar a coisa acontecer no tempo. Aqui Esaú não confiou nisso, né? Não esperou o tempo de Deus. Era aquele momento, naquela oportunidade, né? E ele quis ser imediatista com as coisas de Deus. Ele tinha promessa, vai ser através de ti, e ele desprezou isso. Um outro aspecto é de que nós não continuemos a trabalhar nessa promessa que Deus dá. É muito fácil nós dizermos assim, mas se Deus cumpriu, deixa ele fazer. Deixa eu e eu quietinho aqui no meu lugar. Quando Deus dá a promessa, ele também convida nós a atuarmos dentro da promessa. Não que nós vamos fazer a coisa andar, mas se nós não atuarmos na direção de Deus, confiando, esperando pelo tempo, nós também não agindo na promessa de Deus, nós podemos desprezar tudo isso. Se Esaú não teve aquele momento de caça, não duvidou a promessa ou não esperou o tempo, ele poderia muito bem continuar atuando em momento posterior na caça para que as coisas acontecessem. Ele largou de mão. E aí nós podemos dizer assim, ele parou de trabalhar, né? A trabalhar continuamente na promessa de Deus, ou seja, na direção das coisas que Deus promete. No fundo, isso significa para nós servir, continuar servindo, ainda que a coisa esteja difícil, talvez, ainda que a coisa esteja além do que nós pensamos ou queremos, ainda daquilo que nós imaginamos. Aí eu continuar trabalhando é servindo a Deus, e ali ele atua, dando força, clareza, disposição, né, renovada força, renovado espírito, renovada a confiança, ou seja, atuar em torno da palavra mesmo. Isto é continuar trabalhando dentro da promessa do Senhor, né? Sabendo que tudo isso, nós podemos dizer assim, depois que eu tudo fiz, eu ainda sou servo inútil, porque no fundo é Deus que faz as coisas, e eu simplesmente sou instrumento. Mas responder a isso com atuação, com ação, é o que Deus também espera de cada um de nós. E um quarto ponto, poderíamos citar então aqui, ainda o desistir. Ou seja, muitos realmente desprezam e desistem de tudo que é de Deus. Por quê? Confiança, tempo e falta de vontade levam à situação de desistência, desprezo total para com as coisas que são de Deus. Então, esses 4 pontos, né, que eu gostaria de citar ainda para vocês com relação a essa abordagem aqui de Esaú e Jacó. Depois de tudo isso colocado, eu vou fazer uma ponte que a Bíblia nos permite e de forma especial nos convida. Quando Jesus é citado em Isaías, o Cordeiro de Deus lá, aquele que é levado ao matadouro, eu até quero ler esse versículo lá em Isaías 53, nós normalmente citamos esse texto em Sexta-feira Santa, Isaías 53, vejam só, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Se Esaú aqui desprezou a bênção de Deus para com a sua vida, né, diante de uma situação bastante adversa, interesseira talvez, e julgada por ele ser o caminho e momentos de decide errado, engraçado que a Bíblia nos mostra que aquele que é o herdeiro de Deus, o primogênito, né? Lá na promessa dada a Adão e Eva, e o primogênito, que se torna para nós aquele que do qual vem a bênção para todo o seu povo, que é a bênção da vida eterna, esse é desprezado por aqueles que não creem nele. Então, aqui Isaías descreve Jesus como sendo um homem, né, desprezado, e é um homem que é
na carne, levado a sofrer esse desprezo e pelos nossos pecados. E então as pessoas até olham para ele de uma forma assim, enojada, assim, nossa, esse homem aqui não. Ele está ensanguentado, ele é cuspido, ele é maltratado, deformado, e eles dizem, não, esse aqui não. Ou seja, aquilo que o homem acha, né, ser ou não ser de Deus, ele é totalmente enganado. Então ele despreza. E esse é Cristo. E aí vem a questão maior de pensarmos sobre o desprezo. Se nós desprezamos Cristo, perdemos tudo aquilo que Deus oferece aos que estão, aos que querem a salvação, né, ou buscam a salvação, é Cristo. Então, estar em Cristo nos faz pensar desde o batismo a como nós vivemos com Cristo. E aí, o próprio Cristo, quando veio ao mundo, eu tenho um versículo, então, aqui de Lucas 9, onde ele diz lá nos versículos 20, no versículo 22, né? É necessário, isso é Jesus que diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, será rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, será morto e no terceiro dia ressuscitará. E então aqui nós temos a palavra de Jesus. Ele será rejeitado, desprezado, né? Ignorado, perseguido e morto. E aqui essa rejeição levou Jesus a dar a sua vida por nós. E aqui nós vamos ver como que Deus aceitou ou reescreve a sua promessa, né, na genealogia. Através do rejeitar de Esaú, ele realmente traz, através de Jacó, a continuidade do povo de Israel, ou seja, a continuidade do povo de Deus para o povo de Israel, e através dele permite que o Salvador nasça. E a gente vai ver logo na sequência mais adiante, nos versículos 34, como Esaú foi desleixado com isso. Ele mesmo já tinha rejeitado a primogenitura, e quando ele agora tem idade de casar, ele simplesmente pega as esposas e mulheres que ali estão na própria terra, na qual Abraão tão cuidadosamente disse por seu servo, olha, vai lá, busca lá da minha terra alguém para casar com Isaac, porque não pode que ele venha ter como esposa mulheres desta nação que não é de Deus. E agora o próprio filho de Isaac, Esaú, que já tinha rejeitado a primogenitura, simplesmente ignora também isso e acaba se casando com mulheres que estão ali vizinhas do povo, né? Também aqui mostra mais um desprezo para com os cuidados, o desejo de Deus. Isso vai aparecer ainda depois que nós trabalharmos o Isaac e a vida dele entre os filisteus. Mas fica aqui a nossa reflexão sobre a bênção desprezada, né? E como esta bênção, ela se encontra em Cristo, que é o nosso primogênito, e como nós não somos convidados a pensar seriamente no viver com Cristo e não desprezá-lo, porque ele já foi rejeitado e desprezado. Mas agora o rejeitar e desprezar a Cristo traz condenação eterna. E ele foi rejeitado e desprezado para que houvesse salvação para a humanidade. De um desprezo que deixou Deus de lado, esse desprezo com Cristo justamente traz o que Deus oferece para o seu primogênito a todos os outros que agora estão com ele. Jesus foi desprezado, mas ele trouxe agora para todos nós perdão, vida e salvação. E possamos nós agora firmemente permanecer nesta confiança, nesta fé em Cristo e não desprezarmos a Jesus, pois então aí sim perdemos tudo o que ele nos oferece, perdão, vida e salvação e a vida com Deus eterno. Texto menor hoje, mas um tema bastante legal e bastante grandioso, que é a bênção da primogenitura e a bênção que Deus nos oferece em Cristo.